Legal. Beleza. Ok. Deixa eu escolher a tela aqui, beleza. Certo. Vocês estão vendo a minha tela? Todo mundo está me ouvindo também? Sim. Beleza. Então, pessoal, boa tarde. Queria agradecer ao Daniel aí pelo convite para apresentar hoje aqui na conferência Wolfram. Eu me chamo Gino, da Universidade Federal da Manaus. Eu estou falando diretamente de Manaus aqui. E eu vou compartilhar um pouco da experiência, da função que a gente desenvolveu durante o Summer School esse ano, né? Eu fiquei sabendo mais do Daniel, de um outro amigo meu, o professor Rubelmar, que vai falar daqui a pouco, do Summer School. E como eu já programava com o Wolfram Matemática há uns anos, e eu basicamente, na verdade, assim, o matemática é a minha linguagem base. Minha dissertação de mestrado eu fiz na matemática. A atividade que eu passo para os alunos é usando o Wolfram Matemática, né, o Wolfram Language. Então, foi do meu interesse assim participar do Summer School, e foi assim, ainda mais considerando a situação que a gente está vivendo, né, ruim, né, ficar em casa e tal, e fazer isso virar uma coisa boa, para mim foi muito gratificante poder ter isso acontecendo na minha vida, assim, nesse momento, pessoalmente, né. Então, para fazer para submissão no Summer School, eles solicitavam uma função, um projeto inicial, né? E como eu trabalho com a área de termociências, eles solicitaram, na verdade, para o Summer dois projetos. Um deles, meus projetos, foi esse Thermodynamic Cycle aqui, uma função. Na verdade, esse nome aqui tem uma história, não foi o nome que eu sugeri, né? Mas eu só falei assim, ó, uma função que trabalhasse com ciclos termodinâmicos. E eu não tinha uma ideia muito bem elaborada sobre isso. Era das minhas tentativas de projeto. Então, quando a gente pensa assim, o interesse meu, particularmente, sobre termodinâmica, ele tem muita ligação com muitas coisas que a gente hoje em dia vem observando, né? Principalmente a questão da ambiental que tá em alta, assim, falar sobre a questão ambiental, né? A termodinâmica, ela tem meios de lidar com o aumento da eficiência dos sistemas térmicos e assim produzir mais eletricidade. Por exemplo, eu coloco aqui nessa minha introdução aqui que 90% da energia elétrica mundial é obtida através de ciclos Rankine, né? São ciclos muito versáteis que são utilizados tanto em plantas de energia solar quanto em plantas de como chama, nuclear, de coal plants, como é que chama, carvão, etc. Então esse, por ser versátil, é muito utilizado. E, enfim, imagina que quanto menos eficiente for, mais necessidade de combustível a gente vai ter, e com isso a gente vai fazer mais destruição do meio ambiente, né? Então a compressão da termodinâmica, ela tem, do ponto de vista da engenharia mecânica, ela tem esse apelo também. Entre outros, ela tem esse apelo. Então, aumento de lucro para o produtor de energia, né, no caso, e aumento de eficiência, que é a necessidade para que a gente atenda a demanda da sociedade e use de maneira racional os recursos energéticos. Tem todo baseado na segunda lei e tal. Mas o início de tudo é o estudo dos ciclos termodinâmicos, né, que a gente vê como eu como sou mestre de engenharia mecânica, é a minha praia isso aqui. Então, por exemplo, o objetivo era a gente criou então durante o Summer School uma função que pudesse lidar com ciclos termodinâmicos e com poucos dados de entrada conseguisse fornecer todos os parâmetros e propriedades termodinâmicas desses ciclos. A ideia inicial é essa. Esse é um passo inicial nessa fase da função. Ela é mais útil para o aluno, por um ponto de vista mais de educação do que por um ponto de vista acadêmico, mas teve uma consequência dela que eu vou falar daqui a pouco, que vai ser boa para todo mundo, Então, vamos primeiro definir o que é um ciclo termodinâmico, né? É um modelo idealizado no qual a gente considera que um sistema percorre sequências de processos e ele retorna para o seu estado inicial. Tá? Então, isso é idealizado, né?
na natureza os ciclos não ocorrem. A gente não pode querer que uma coisa vá de um ponto A para um ponto B e ela volte e nada mude. Mesmo que aparentemente essa coisa vá do ponto A para o ponto B, vamos supor, eu quebro o ovo, frito ele. Se eu tivesse uma desfritadeira aqui e uma máquina coladora de casca de ovo e enfiasse esse ovo de dentro aqui de volta, ainda assim o mundo ao redor desse sistema teria sido mudado. Eu teria que ter criado isso já teria introduzido uma irreversibilidade na natureza. Então, todos os processos serão sempre irreversíveis, tá? Porque alguém pode falar assim, eu posso fazer tal processo e aí ele volta, eu voltar para o ponto inicial. Sei lá, posso carregar uma cadeira da cozinha para a sala, depois da sala para a cozinha e ela voltou para o estado inicial. E aí, cadê seu argumento agora? Não, mas você só pôde carregar isso porque você tem energia para isso, para ver se você teve que comer e etc. Algum lugar foi desmatado e por aí vai. Os processos são sempre irreversíveis, mas a gente modela eles em determinados intervalos de tempo como se fossem ciclos. Por exemplo, a rigor eu acordo uma pessoa e durmo outra pessoa, porque eu perco células durante meu dia, sei lá, de repente eu estou fazendo dieta, eu emagreci, eu malhei, eu suei. Por exemplo, um jogador de futebol chega a emagrecer de 3 a 5 quilos de líquido que ele perde numa partida. Emagrecer não, né? Perder de peso de líquido. No entanto, ele é a mesma pessoa. Quer dizer, teoricamente, a gente modela essa pessoa que acordou, dormiu de um jeito e acordou do outro jeito como sendo a mesma pessoa. Ou seja, a gente diz que ela é um ciclo. Então, determinados processos, embora não sejam cíclicos, a gente diz que são cíclicos. E por isso a gente vai chamar de ciclos termodinâmicos. Por exemplo, eu não vou dizer que eu comprei um carro e aí eu comecei a andar com o meu carro e pronto, ele já não é mais o mesmo motor, porque ele já queimou combustível, então não, ele é o mesmo motor por um bom tempo. Ele opera como se fosse um ciclo. Então, em determinadas regiões, a gente considera que são ciclos, tá? Então, a não existência de ciclos é uma consequência da segunda lei da termodinâmica. Para quem for familiarizado, na engenharia mecânica a gente trata isso como irreversibilidade. Aquele conceito de desordem para a engenharia mecânica não é muito usado, que o pessoal costumeiramente fala. A gente considera que a entropia é a medida do grau de reversibilidade dos processos. Então, nosso principal objetivo aí nessa função na Thermodynamic Cycle era ser apto a lidar com ciclos termodinâmicos, né? Só que tinha um problema inicialmente. O matemática, originalmente, para lidar com dados termodinâmicos, a função Thermodynamic Data, ela funcionava do jeito que vocês estão vendo aqui na tela. Então você entrava com o nome da substância, esse name, parâmetro, ele chama de parâmetro a propriedade que você quer saber, por exemplo, sei lá, entalpia, entropia, volume específico, e você entrava com obrigatoriamente com pressão e temperatura, como sendo usando quantity, né, quantidades. Você tinha que entrar com o valor e a unidade. Esse é o problema todo, que fazia impossibilitar a gente lidar com esses dados termodinâmicos, com ciclos termodinâmicos de matemática, porque nem sempre a gente tem pressão e temperatura disponíveis. A gente tem, às vezes, sei lá, temperatura e entropia, temperatura e entalpia, e não é, ou então pressão e entropia, etc. Não é sempre que ele está bonitinho desse jeito. E aí chegava o problema. Como que a gente vai resolver isso? Eu tinha feito por mim mesmo, copiando de livro no braço, eu tinha feito um banco de dados meu próprio, assim, mas só para água. E deu um trabalho legal. Bom, a base teórica para isso é o chamado ciclo de Gibbs. Tá? Esse aqui é o Gibbs. Ele diz o seguinte, o ciclo de Gibbs, que são necessárias duas propriedades na base, né, para a gente definir o estado termodinâmico de uma substância pura. Trocando em miúdos, se eu souber duas propriedades independentes de uma substância pura, eu consigo determinar qualquer outra propriedade termodinâmica dessa substância pura. Tá? A base teórica seria essa. E aí, durante o Summer School, tá aqui a minha fotinha aqui no dia da nossa colação de grau, eu sou esse carinha bem aqui, ó. Aqui, esse aqui é o... Durante o Summer School, a gente teve uma reunião, né, para qual que vai ser o nosso projeto. Eu tinha submetido dois projetos, um com estimativa de parâmetros relacionados a processos de soldagem, né, e outro que era esse que eu estou mostrando para aqui. E aí o Stephen gostou desse, e aí eu expus na reunião lá esse problema, esse leque de data aqui no matemática, essa falta
Hey, Gino, we lost your audio. Gino? Acho que a gente perdeu o seu áudio. I think we lost Gino. Just a second. Gino, eu tornei você apresentador de novo. Agora tá me ouvindo? Ok. Sim, agora sim, voltou. Muito Beleza. bom. Eu não sei o que aconteceu. Talvez seja a conexão. Tá. E aí é o seguinte, aí a gente conseguiu fazer, eles estão trabalhando agora e eu tenho testado para lidar com mais parâmetros que não apenas isso, porque seguindo a regra de Gibbs aqui, eu poderia lidar com qualquer dois parâmetros independentes. Então o resultado dessa inicial já foi uma consequência do projeto, foi conseguir fazer com que o matemática mudasse para tá sendo implementado, né? Essa mudança aqui para usar dois parâmetros que não sejam apenas posição e temperatura, e sim quaisquer outros parâmetros. Então, com essa nova feature do matemática, foi possível desenvolver a função. Só que durante o Summer ainda não tinha isso, né? Eu precisei trabalhar com o meu banco de dados que eu tinha. Mas, assim, a lógica do projeto ficou a mesma, assim. Eu só tive que mudar a entrada de dados. Então, a gente criou então a função com o auxílio do meu mentor lá, o Robert. A gente criou então a função Thermodynamic Cycle, né? Está sendo criada e eu pretendo implementar no repositório de funções lá. Ainda não está pronta porque é muito dado para lidar, tem que escrever os erros e etc. Mas já está bem avançado, assim, já tá bem avançado. Então, a função Thermodynamic Cycle, que é a função que a gente desenvolveu, que eu desenvolvi durante o Summer, ela é uma função que ela tem mais ou menos essa cara aqui. Você entra com o nome do ciclo, você entra com a substância que o ciclo trabalha, né, o fluido de trabalho do ciclo de produção de potência, e aí você obtém, você entra com alguns parâmetros, aqui eu coloquei dois, mas são alguns na verdade, e aí ela vai fornecer para a gente todos os dados desse ciclo termodinâmico. Desse ciclo termodinâmico. Então, por exemplo, como são muitos ciclos, né, cada ciclo atende uma necessidade humana, por exemplo, a gente vai ter o ciclo Rankine para potência, a gente tem o ciclo Otto, que é o ciclo de motor a gasolina, a gente tem o ciclo diesel, que é o ciclo de motor a diesel, o ciclo dual, que é um ciclo mais próximo do ciclo real a gasolina, ciclo Brayton é o de turbinas a gás, a compressão de vapor é o que opera os ar-condicionados e geladeiras em geral, chillers. Então, cada ciclo desse vai ter mais ou menos uma forma um pouco diferente, mas em geral você vai entrar no ciclo com a que ele trabalha e com alguns dados. Por exemplo, aqui no ciclo Rankine, você vai entrar com a pressão alta, a temperatura mais alta do ciclo e a pressão mais baixa. Apenas isso. E ele vai fornecer todos os dados. E esses dados, ele fornece um objeto, e esse objeto é totalmente computacional. E você pode manipular ele para obter diversas informações, gerar função. Eu vou mostrar daqui a pouco os exemplos de aplicação. Então, nessa função, se você, por exemplo, digita Thermodynamic Cycle e coloca abre e fecha colchete, sempre sei colchete, é colchete, né? Ele vai fornecer todos os ciclos que o sistema está operando por enquanto, né? Então, por exemplo, até o momento a gente consegue operar com ciclo de Carnot, ciclo Rankine, ciclo Otto, ciclo diesel, ciclo dual, Brayton e ciclo de compressão de vapor. Ainda tem muito mais ciclos e suas variações que a gente pode implementar aí nessa lista aí, né? Até mesmo ciclos que são de nível mais acadêmico também. Com o tempo a gente vai tentar desenvolver isso. E as substâncias que eu consigo operar até o momento, né? A ideia é aumentar o range de substâncias. Por enquanto a gente está trabalhando com ar, com água e com esse refrigerante R22 aqui para os ciclos de compressão de vapor, que são de refrigeração. Mas aí dá para incluir amônia, dá para incluir R134, R144A, por aí vai. Muitos e muitos ciclos.
Bom, então vamos ver aqui os exemplos, como é que seria. Então, o primeiro exemplo aqui que eu fiz, esse foi um dos exemplos que eu apresentei durante o Summer, foi esse ciclo de Carnot, né? O ciclo de Carnot, ele tem o objetivo de mostrar para o cara que está desenhando um ciclo, basicamente, qual é a potência máxima, que é a eficiência máxima, desculpa, que um ciclo pode desenvolver. O corolário de Carnot afirma que qualquer ciclo termodinâmico operando entre duas temperaturas, duas fontes de alta temperatura e de mais baixa temperatura, quaisquer ciclos desse tipo vão ter uma máxima eficiência, independentemente do fluido de trabalho e somente dependendo dessas temperaturas. Tá? Então ele é a referência. E no máximo, qualquer ciclo que opere entre essas duas temperaturas vai obter, no máximo, a eficiência de Carnot, e que, na verdade, nunca vai chegar. Então, o que serve isso? Para um dia que uma pessoa estiver numa reunião na fábrica, o cara ele chega no processo de geração de potência e fala assim: olha, eu gostaria que o meu ciclo tivesse uma eficiência de 80%. Aí o engenheiro vai lá e calcula a eficiência de Carnot, e a eficiência de Carnot indica que dá só 70%. Aí ele fala assim: cara, dá no máximo 70%, 80% é impossível, esse ciclo não chega. Eu nunca vou conseguir um ciclo real com maior eficiência que a eficiência. Então, com poucos dados, essa aqui não estava escrito, aqui estava escrita na versão anterior, que não tinha as strings aqui, mas aqui com poucos dados, eu entrei com duas pressões, eu obtive todas as entropias, todas as entalpias, volume específico, pressão, ciência do ciclo, o trabalho fornecido, e aí a gente aplica a função que eu desenvolvi também durante o Summer, que é a Thermodynamic Cycle Plot, que serve para pegar esse objeto e plotar em forma esses gráficos termodinâmicos aqui, porque eles têm essas especificidades aqui, que são as regiões de transição líquido-vapor. Tá? Então aqui é o gráfico de temperatura por entropia e aqui é o gráfico de pressão por entropia. E aí, se eu quiser pegar um dado unitário, eu só preciso pegar esse objeto aqui que ele fornece e colocar dentro dessas kits, por exemplo, eu estou pensando em mudar a entalpia 2, por exemplo, mas H todo mundo conhece como entalpia também. Ele vai dar a entalpia do estado 2, por exemplo, do estado 4 e por aí vai. Então, a ideia era conseguir lidar com esses ciclos com poucos dados e conseguir fornecer o máximo de dados, de resultados que eu pudesse. Então, esse aqui é um outro ciclo chamado ciclo, que foi desenvolvido por esse engenheiro chamado Gino? Acho que a gente perdeu seu áudio de novo. Gino, está vendo só a sua tela. Ok, Gino is off. E agora? Ok, Gino, eu acho que é alguma coisa de conexão. Eu tornei você apresentador de novo. Deve ser a internet. Vamos lá, estou vendo a sua tela. Mas consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo. Beleza. Tá. Então esse aqui é o ciclo Rankine. E aí a gente a forma do ciclo Rankine de função ela é desse jeito aqui, ó. Você digita Thermodynamic Cycle Rankine, coloca água e digita uma pressão mais baixa. E aí o objeto. Pronto. Se eu fizer esse comando que nem eu estou mostrando aqui na tela, né? Quer dizer, eu faço um apply, faço o join string para juntar todas aquelas strings dos nomes e apply para todas essa lista de strings. Então, eu vou gerar então todos os dados para todos os pontos. A gente pode plotar aqui também no Thermodynamic Cycle Plot. Você joga o objeto aqui e finalmente ele vai plotar todos os dados de todos os pontos do ciclo termodinâmico. Tá? Então, o que é esse ciclo Rankine aqui? Está representado? É um ciclo que serve para gerar potência. Então, você tem um condensador, uma bomba, uma caldeira e a turbina que gira o eixo para o gerador e vai gerar eletricidade. Tá? No Brasil não é um pouco menos que no resto do mundo.
Perdemos seu áudio de novo. Você está me ouvindo? Eu estou vendo a sua tela, mas eu não te ouço. Eu posso brincar com a pressão, a mais alta pressão aqui, que é a pressão do fluido de trabalho quando ele entra na caldeira, na turbina, desculpa, e ver o que acontece com a variação com o aumento de eficiência térmica. Então, então eu escrevo a função em forma de uma outra função, a minha função thermodynamic cycle, eu coloquei ela em função da pressão, dessa pressão mais alta, que é a de entrada na turbina, e mantive constantes os outros parâmetros. Tá? E aí a gente pode plotar esse gráfico aqui e ver como é que varia a eficiência. Então, isso aqui para um controle, para o entendimento do que como que cada parâmetro influencia no desenvolvimento, a eficiência e no comportamento desse ciclo, é muito legal. Eu gero essa função e vou brincando com os dados. Então, por exemplo, como é que ela vai ser influenciada, por exemplo, pela diminuição da pressão do condensador, que é esse elemento aqui, tá? A pressão que sai do condensador. E aí a gente vê como é que influencia na eficiência térmica aqui, ó, tá? Aí, quem trabalha com termodinâmica é acostumado com esse termo chamado exergia aqui, exergia em português, né? Que, trocando em miúdos, seria o conteúdo de trabalho presente num conteúdo de energia, né? Numa quantidade de energia, quanto que é o conteúdo de trabalho útil, né? Que a gente tem assim, por exemplo, o calor, ele é medido em joules, né? Em joules. E trabalho também. E aí alguém pode perguntar assim, então calor é trabalho? Não. Calor é diferente de trabalho, porque trabalho é energia útil pura e o calor não é energia útil pura. Ela transferência de energia útil pura, ela tem uma quantidade de entropia presente. Então, o que é importante para a gente, enquanto engenheiros, é o trabalho. A gente quer que as máquinas produzam, em geral, trabalho. Né? Calor, tudo bem, para sistemas de refrigeração e aquecimento. Mas, em geral, a gente quer trabalho das máquinas. Então, a nossa análise é mais focada em exergia. E aí começa a brincadeira aqui com aquele resultado daquela função. Então, por exemplo, eu posso estabelecer que meu ciclo é não isentrópico, por exemplo, aqui, se vocês forem ver esse gráfico, ele está dizendo que do estado 1 para o estado 2, eu estou considerando um ciclo isentrópico. E aí na função eu coloquei uma capacidade de implementar um valor de eficiência isentrópica, aí vai depender da pessoa ter um pouco de entendimento desses conceitos, mas é que diz quão afastado esse processo está de um processo isentrópico. Então eu coloquei uma eficiência isentrópica aqui, por exemplo, de 80%. Na função, eu só preciso chamar assim, Rankine, aí eu coloco no objeto, né, eu coloco essa string aqui, ó, Noise-Entropic Efficiency at Turbine. E aí eu coloco o valor da eficiência isentrópica na turbina, por exemplo. E ele vai fornecer novos dados das propriedades para cada um dos parâmetros. Então, feito isso, eu faço isso para a entropia e eu calculo todos os parâmetros novos considerando um processo não isentrópico. E com isso eu consigo determinar o estado morto, né? Determinando também o estado morto, eu consigo calcular os fluxos exergéticos. Então, isso representa o quanto de trabalho útil cada fluxo de energia representa. E aí, feito isso, eu vou analisar quão eficiente é esses parâmetros do ponto de vista da exergia, né? Que é do trabalho útil, que é o que a gente precisa de fato. Porque se a gente tiver um tanto de exergia deixando um componente do sistema, significa que a gente tem um tanto de trabalho perdido. E, como eu falei no começo, a sociedade tem uma demanda de trabalho específica. A nossa sociedade tem uma demanda. Ela precisa de tantos gigawatts de trabalho todo dia as cidades. Quanto mais eu desperdiço trabalho, mais eu vou precisar obter trabalho. Quanto mais eu obter trabalho, mais eu vou destruir o meio ambiente, porque, como eu falei lá no começo da apresentação, todos os processos são irreversíveis. Tá? Todos os processos são irreversíveis. Então, a tendência é o chamado que a gente diz aqui de estado morto. Então, a gente vai ter exergia enquanto a gente estiver longe do chamado estado morto, que é quando a gente iguala o sistema às propriedades do sistema de referência. E aí a gente vai falar da exergia destruída, por exemplo, nos elementos, né? Então, por exemplo, aqui se eu considerar que a gente tem um condensador resfriando esse fluido de trabalho de 15 a 35 graus Celsius, né? O fluido de refrigerante do condensador, então a gente vai ter uma destruição de exergia aqui de 1977. E a gente poderia, por exemplo, pegar uma exergia que deixa o sistema. E aí que entra.
Se eu tenho uma exergia, ou seja, eu tenho um trabalho útil deixando esse sistema, eu poderia ter algum sistema acoplado, né, acoplado ao condensador aqui, eu poderia ter um sistema acoplado que utilizasse esse trabalho que deixa o sistema de alguma forma. Tá? Poderia ter isso aqui. Então, mas assim, toda essa análise, desse jeito que ela está sendo feita aqui, ela foi possível por causa da função inicial que a gente criou. Então a gente precisou mudar a função thermodynamic data, a gente precisou desenvolver a função thermodynamic cycle para facilitar o trabalho, né, no caso, porque senão isso são linhas e linhas de código para chegar nesses resultados. E a gente tem como agora manipular. Então eu posso ver quanto de exergia está sendo destruída, ou seja, está sendo perdido, e eu poderia levar essa análise, eu poderia atribuir custo a esses fluxos de exergia aqui de trabalho. E aí eu vou fazer uma análise chamada de exergo econômica. Né? Eu não cheguei a fazer isso, mas é possível continuar. Isso aqui não tem fim. Tá? Então esse foi o ciclo Rankine. Como eu tenho pouco tempo aqui, eu vou tentar falar de pelo menos mais 2 ciclos aqui. O próximo ciclo que a gente vai mostrar aqui é o ciclo Otto, né? Que é o ciclo na verdade aqui é um ciclo, é um modelo padrão AR. Ele considera que a combustão é apenas a transferência de calor para o sistema, tá? Então foi desenvolvido por Nicolaus August Otto, né? Um engenheiro inglês, se eu não me engano, acho que é inglês. E para chamar, no caso do Thermodynamic Cycle, para chamar o ciclo Otto, eu escrevo dessa forma aqui. Então, Otto Cycle, Air, eu vou entrar com a razão de compressão, com o volume do cilindro e com a temperatura máxima na qual ocorre a transferência de calor. Por default, ele vai considerar que a temperatura de admissão do ar e a pressão de admissão são as pressões ambiente. Tá? Mas eu posso colocar, que eu coloquei acho que de 1 atm e de 23 graus Celsius. Mas eu posso entrar com o dado que eu quiser, se for o caso. Tá? Para o caso de um motor que tem uma entrada já com ar comprimido. Né? E aqui seria com a função thermodynamic cycle plot a representação do ciclo. Seria esse cara aqui. E aí, de novo, começa a brincadeira. Chama a função, coloca em função da razão de compressão, e aqui eu tenho aqui, ó, o calor transferido e o trabalho transferido em função da razão de compressão, como é que eles variam. Então eu escrevi aqui a função que eu chamo como sendo a função da razão de compressão, e aí eu vi como é que ele muda. Então, quer dizer, o que eu quero? Obter trabalho. E o que eu quero reduzir? Eu quero reduzir a necessidade de calor desse sistema, eu quero reduzir a necessidade de fuel, né, para ele. Então, a eficiência vai aumentar aqui. Eu posso analisar também a eficiência em função da razão de compressão. E aí, com essa função, eu consigo analisar diversos dados aqui. Ó. Por exemplo, aqui eu fiz a variação da eficiência em função da variação da temperatura máxima e da razão de compressão, de 6, de 10 e de 8. Está representado aqui. Todos esses dados são baseados na função inicial aqui. E aí eu tenho também aqui o ciclo de diesel, né, mas que é muito parecido, lembra um pouco o ciclo Otto. Fiz análises similares. E aí a gente tem também o ciclo Brayton, que é o ciclo para turbinas. Também a gente fez variação aqui da eficiência. Esse aqui é a razão de trabalho reverso, como função da compressor pressure ratio aqui, né, a razão de pressão do compressor. E o último ciclo aqui que eu queria mostrar, por causa do tempo, seria o ciclo de compressão de vapor, que é o ciclo de refrigeração e de geladeiras, chillers em geral, né, que vocês conhecem aí do split da casa de vocês. Então, ele opera desse jeito aqui, né, a admissão de calor no evaporador, tem o compressor e tem o condensador aqui. Aqui onde eu moro é muito quente, então a gente tem que ficar o dia inteiro no ar-condicionado, isso é uma análise relevante aqui no Amazonas. Então, no caso aqui, a gente tem, por exemplo, eu posso chamar em função, ele fazendo a análise dele em função da temperatura mais alta, como é que ele varia aqui a quantidade de calor, né, com a temperatura do condensador. E aí eu posso fazer análise exegética também, porque às vezes a gente pode colocar um ciclo em cadeia com o outro, né? Existem autores na literatura que consideram que as plantas deveriam operar como se fossem nichos, que cada planta produz uma coisa e a planta subsequente trabalha com o subproduto da planta inicial, né? É um autor da Espanha, acho que chama Antônio Valeiro, ele fala isso. Você coloca uma planta de geração de potência, em seguida você bota uma planta que utiliza o subproduto dessa, e etc, 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 que aí você tem o máximo de eficiência, quer dizer, você aplica os conteúdos de exergia dos conteúdos de energia, o trabalho útil. Então,
essas análises aqui eu pude fazer devido ao desenvolvimento dessa função, então a equação do evaporador, em função da variação do COP, que é a performance do sistema, a eficiência do sistema de refrigeração. E é isso, pessoal. Quem quiser trocar mais uma ideia comigo aí, eu tô no grupo lá do... eu agradeço aí, eu queria abrir para as perguntas agora e muito obrigado aí a atenção de todo mundo. Muito bom, Gino, parabéns, excelente trabalho. Deixa eu te falar uma coisa, Gino. A primeira vez que eu mandei uma função, a primeira e a segunda vez que eu mandei uma função para ser publicada no Matemática, acho que elas voltaram umas 10 vezes. E uma das primeiras coisas que eles nos mudaram foi o nome da função. Esse nome quem escolheu Então, foi o Stephen que foi o escolheu esse Stephen, nome. legal. Muito, Foi o próprio Stephen. ele é muito ativo, né? Ele programa, ele envolve nos detalhes da linguagem, né? É bem bacana isso. E é curioso porque nomear variável, classe, função, é uma coisa difícil, né? É uma coisa difícil. Então, assim, eu já desapeguei. Quando eu mando uma função, eu sei que eles vão mudar o nome da minha função. Né? Um outro detalhe que, assim, a primeira e a segunda vez que você faz é difícil, porque a função no matemática, ela tem que aceitar tudo. Então, assim, quando você manda uma função que só aceita número, né? Números pontos flutuantes, é só, não, sua função tem que aceitar tudo. O cara pode mandar uma expressão, pode mandar um string, pode mandar uma variável, né? E o seu programa, ele tem que ser capaz de processar qualquer expressão do matemática que seja enviada para ele. Se o cara mandar uma imagem para sua função, ela tem que processar essa coisa. Então, você fazer a primeira, a segunda vez é bem difícil. Depois disso, né, acho que na terceira você já pega engrena, e aí você já manda funções que o pessoal, com pouco ajuste, eles já publicam, né? Mas é um desafio, assim, é bem bacana. O Stephen sugeriu esse nome aí na reunião e aliás, a forma como ela gera esse objeto também foi sugestão dele. A minha ideia inicial era diferente, aí ele deu essa ideia de gerar um objeto, e aí ele queria que ela fosse computacional, assim como ficou no resultado que eu mostrei para vocês. E abriu minha cabeça, assim, o jeito que ele falou para eu fazer a função, assim, eu achei bem interessante, assim, me abriu novos horizontes. Isso é muito bom, Gino, porque quando você programa, né, em Wolfram Language, você cria uma função, ela tem que ser geral. E isso é uma coisa difícil de fazer, né? Então você tem que fazer com que a sua função, qualquer input, qualquer tipo de input, ela possa processar e trabalhar com expressões e tudo mais. Não é elementar e o sistema todo ele é consistente, porque o Stephen trabalha nisso desde o começo, né? Então eles garantem que as funções elas suportam todos esses recursos da plataforma. Muito bom, Gino, obrigado. A gente vai agora passar para o professor Rubelmar. Eu vou fazer um pull antes aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo? Uma coisa. Sim, estou ouvindo sim, Rubelmar. Tá bom eu liberei o áudio? um pull agora. Tá bom. Tá bom sim. Tá. Eu mandei um pull agora, pessoal, para a gente ver quem que trabalha com modelagem, né? Assim, o pessoal que é de estatística, matemática, física, computação, normalmente isso é muito comum, né? A gente trabalha no dia a dia com modelagem. Mas é algo que está se tornando muito popular agora, né? Com essa coisa de data science. Então, várias áreas novas, que nem biologia, medicina, áreas que não usavam matemática, né? De forma mais avançada, eles realmente estão adotando esses recursos. Aí a gente ficou curioso para saber, para ter uma ideia de como que vocês estão trabalhando, assim. Se já estão usando, se já usou, se vai usar. Eu tenho 48% já votou, para chegar mais ou menos uns 50%, 60%. Aí a gente vê o resultado. O pool está aberto há 1 minuto, vamos ver. Já tivemos 60% aí da nossa audiência votando.
Esperar mais um pouquinho. Ok, vamos dar uma olhada então. Vamos coletar o resultado aqui e vamos verificar. Olha lá. Olha que interessante, né? Muita gente trabalha, acho que a maioria já trabalha com modelagem, né? Eu conheci o caso de uma fisicista, que ela é doutora em física, né? E ela resolveu trabalhar no mercado, né? Foi trabalhar numa seguradora. E é interessante porque ela está usando os modelos que ela usava em astrofísica, aplicando isso na área de seguros, né, de finanças. É bem interessante, assim, quando você aprende modelagem, é algo flexível que você pode aplicar em áreas bem diferentes. Muito bom, pessoal. Obrigado. Vamos lá. Eu vou passar o controle aqui para o Rubelmar.